Olá, povo de Deus, 14 de maio de 2023, sexto domingo da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 8, de 5 a 8, 14, 17, 1 Pedro 3, 15, 18 e João 14, 15, 21. Naqueles dias, Felipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Na igreja primitiva, destacavam-se dois grupos bem distintos. Um formado por cristãos vindos do judaísmo e ainda apegados às suas tradições. Outro formado por convertidos do judaísmo ou não, mas que tiveram contatos com o mundo helênico. Estes eram mais abertos e já não se importavam com a questão de fidelidade às tradições judaicas. O personagem Filipe de hoje é um daqueles que foram escolhidos para servir à mesa, aos quais identificamos como diáconos, do mesmo grupo de Estevão, o primeiro mártir cristão. No princípio, a igreja estava fechada no contexto de Jerusalém. Interessante que Filipe tenha se dirigido a Samaria, região bastante hostilizada pelos habitantes da Judéia. Filipe dava continuidade à prática de Jesus e dos apóstolos. Mesmo assim, a comunidade de Jerusalém envia para lá dois dos seus apóstolos, Pedro e João, para verificar se de fato o povo da Samaria estava acolhendo a palavra. Temos ainda no texto de hoje uma questão difícil acerca do batismo, pois aí se afirma que, embora batizados em nome do Senhor Jesus, os samaritanos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Aqui é impossível me alongar muito, porém uma explicação rápida é que Filipe anunciou aos samaritanos o querigma, a verdade sobre Jesus. Não lhes falou sobre o Espírito. Porém, isso não quer dizer que eles não tivessem recebido o Espírito, apenas não lhes tinha sido explicitado, o que ocorreu somente com a chegada dos apóstolos. Essa perspectiva de Lucas visava destacar a importância dos apóstolos para a unidade da igreja primitiva, e não para diminuir o ministério de Filipe. Isso é tão verdade que ele continuou a sua missão, o que constatamos logo a seguir na conversão do etíope. Hoje temos bem mais claro, como afirma Mateus em seu evangelho, somos enviados a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira carta de Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus.
Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Continuamos nossa reflexão sobre a primeira carta de Pedro e já sabemos que o objetivo desta carta é exortar os cristãos das comunidades pobres da Ásia Menor a se manterem firmes no seguimento de Jesus frente à hostilidade que vinham sofrendo. Hoje temos algo que é fundamental para os nossos dias também: dar a razão de nossa esperança. Num mundo muito complexo e carente de sentido, precisamos, assim como as comunidades do primeiro século, estar prontos a dar a razão de nossa esperança. Mesmo assim, poderemos ser hostilizados por quem não crê em nossa esperança. Daí vem a segunda exortação forte do texto: será melhor sofrer por praticar o bem do que praticar o mal. E a promessa do Espírito vem do exemplo de Jesus, que sofreu, mas recebeu vida nova pelo Espírito. João 14, 15, 21, disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia saberei que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Já dissemos que dentro do Evangelho de João temos uma seção que se parece mesmo um livrinho, sobre a despedida de Jesus, que compreende os capítulos 13 a 17, ou seja, do lava-pés até o testamento de Jesus. Quando Jesus começou esse longo discurso, a decisão para matá-lo já estava tomada. É importante termos isso em conta em toda a leitura dessa seção do capítulo 13 a 17. As recomendações que Jesus dá aos seus discípulos têm como pano de fundo essa certeza de Jesus de que seu fim está próximo, que o cerco está se fechando contra a sua pessoa. Nesse contexto se entende melhor a promessa de Jesus: não vos deixarei órfãos. Jesus insiste na prática do amor, que tem como sinal a fidelidade aos mandamentos. Para que isso seja possível, Jesus pedirá ao Pai alguém que na sua ausência nos acompanhe, um outro Paráclito, portanto um continuador do primeiro Paráclito, que é Jesus mesmo. É o Espírito da verdade que vem de Deus para nos conservar na verdade que Jesus nos dá a conhecer em sua própria pessoa. O mundo não é capaz de conhecê-lo, mas os fiéis o conhecem, o experimentam, porque permanecem neles. Aqui tudo é garantido pelo amor de Jesus por nós. Como nos explica Collins, em João, o Espírito Santo possui, além das características comuns do Primeiro Testamento, sopro, dinamismo de Deus que inspira os profetas, concede poderes miraculosos, etc., há algumas feições específicas. Ele permanece em Jesus e nos fiéis. Não é uma inspiração passageira, mas uma realidade permanente. Ele é chamado Paráclito, que significa confortador ou defensor judicial, advogado de defesa. Jesus mesmo é chamado assim na tradição joanina. Mas enquanto Jesus é nosso defensor junto do Pai, o outro Paráclito
Paráclito é nosso defensor no processo contra o mundo. Ele é o espírito da verdade no sentido de se opor à força da mentira ou das trevas que tenta dominar o mundo. E também no sentido de nos fazer ver a verdade de nossa existência num sentido dinâmico que se planifica dia a dia à medida de nossa caminhada histórica. O Espírito Paráclito é o intérprete de Deus na história da comunidade cristã, cumprindo, por assim dizer, a missão dos profetas do Primeiro Testamento. É preciso nos apegarmos à verdade para sentirmos o Espírito em nós. Quem gosta de mentira, quem difunde mentira, não está no Espírito e nem o percebe no meio de nós. Celebramos hoje o Dia das Mães, que na nossa vida sempre nos lembra o papel do Espírito, porque como ele, ela nos inspira e nos defende de todas as mentiras, ajudando-nos a trilhar o caminho da verdade e do amor. Um beijo no seu coração.